E hoje nós queremos ter uma dinâmica um pouco diferente no início da mensagem. Nós temos vivido com os jovens e adolescentes algumas experiências de nos aprofundarmos em Deus. E ontem, inclusive, nós tivemos o encerramento da carta de Gálatas e foi um tempo muito sensacional, foi muito incrível mesmo. Tínhamos vários visitantes conosco e foi um tempo mesmo de nós mergulharmos um pouco mais no amor de Jesus. E hoje, para nós iniciarmos essa mensagem, eu convidei alguns deepers a compartilharem algumas coisas que eles compartilham comigo e com o Brian, na mesa da nossa casa, na mesa da igreja, na praça. Então eu quero convidar eles para virem aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de testemunho nesse início de culto. Podem vir, eles são meio tímidos, né? Coitadinhos deles. Mas eles estão crescendo e aprendendo no Senhor. Mas eu acho que se vocês aplaudissem eles assim, quando eles estão vindo, eles iam pegar mais confiança. Ótimo, pode pôr bem no meio aqui. Eles vão ficar sentadinhos, né? Mais para cá, Simão. Ah, tá bom, obrigada. Tá bom. Eles vão ficar sentadinhos para eles ficarem mais confortáveis. Ótimo, muito bem. Pode sentar. Eu pedi que eles compartilhassem desde o mês de março, acho que acertei. Nós temos estudado especificamente alguns livros, cartas, evangelhos da Bíblia. Em março nós estudamos o Evangelho de João. E depois nós, junto com a igreja, fizemos Gálatas, né? E esse mês nós vamos entrar num novo. Mas esses jovens e adolescentes têm sentado semanalmente comigo e com o Brian. Nós temos visto o coração deles e aquilo que Deus tem feito na vida deles. Nós nos alegramos demais e eu sei que eles têm compartilhado com seus amigos, com pessoas, o que Deus tem feito e tem sido bênção. Por isso eu convidei eles para compartilharem um pouquinho do que Deus tem feito no coração deles, para nós iniciarmos esse tempo do Senhor. Então, vamos lá, eu vou orar primeiro para que o Senhor use a vida de vocês. Eles não vão pregar, mas eles vão abrir o coração deles, derramando diante de vocês aquilo que Deus tem feito. Senhor Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada um desses jovens, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Obrigada por tudo que o Senhor tem derramado. Obrigada por esse tempo, Jesus, que juntos nós podemos compartilhar da Tua palavra, abençoando essa igreja, abençoando os nossos irmãos. E eu sei, Deus, que o Senhor tem uma porção reservada para cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor encha-nos com Teu amor, com a Tua presença, que o Senhor seja livre no nosso meio. Nada, Deus, do que nós queremos viver aqui nesse tempo, que seja nosso, que seja da nossa vontade ou da nossa carne, mas nós queremos desfrutar do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos mergulhar na Tua presença e que cada um aqui possa sair transformado por um encontro pessoal contigo, Jesus. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Eu pedi para o João começar, porque ele tem que dar aula para as crianças ainda, daí ele já tem que subir lá. Boa noite, igreja, tudo bem? O primeiro tem suas desvantagens, né? Mas eu vou falar um pouco brevemente sobre a nossa experiência do DEEP, como está sendo. Nós começamos esse ano a fazer estudos um pouco mais imersivos na palavra, com uma nova metodologia, né, um estudo indutivo, e nós já estamos percebendo bastante resultado de profundação da palavra, no comunhão do Espírito Santo. Tanto é que esse é um dos nossos objetivos como DEEP, né? Partilhamento do pão, partilhar da palavra, comunhão, oração. E em março a gente começou com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um pouco diferenciado dos outros três, por ser o Evangelho que ele foca mais na pessoa de Jesus, diferente dos outros três Evangelhos, que eles focam mais nas ações de Jesus. Quem é Jesus? Essa foi a nossa primeira pergunta que a gente quis responder em março. Então a gente estudou perícoples, que são textos, né? A gente não conseguiu estudar todo o livro de João, mas a gente pegou as principais partes. A gente leu, tanto é o livro de João, todo ele, no 1º de abril, foi 2 horas de leitura, mais ou menos. Vários irmãos participaram, foi uma bênção. E a gente aprendeu sobre os caráteres de Jesus. A gente aprendeu que Jesus é a porta, Jesus é a ressurreição. Nós nos firmamos mais na palavra para entendermos quem é Jesus.
E nesse mês de abril, a gente também aprendeu e estudou sobre o livro de Gálatas. O livro de Gálatas ele foi escrito, né, para os irmãos da Galácia, uma igreja que o apóstolo Paulo fundou na Grécia, que estava tendo ensinos que estavam distorcendo a liberdade do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho estava sendo distorcida por falsos profetas, que muitas vezes também está sendo utilizado hoje em dia. A gente é tão criativo que a gente pega heresias do passado para jogar hoje em dia com nomes diferentes, né? Olha só a criatividade. É a nossa geração. E o apóstolo Paulo, ele ensinou os Gálatas, mostrando os ensinos que estavam sendo disseminados no meio da igreja sobre liberdade. Porque estava sendo colocado regras em cima da igreja, regras que não necessitava, estava sendo colocado jugo da religiosidade baseada em usos e costumes, em leis, que estavam retirando a salvação por meio de Cristo. E isso, junto com uma maravilhosa série que eu recomendo para toda a igreja assistir, The Chosen, está disponível na internet gratuitamente, assistam. Acho que nós estávamos conversando sobre The Chosen, vocês denominaram The Chosen como teologia da internet, eu não lembro, teologia em filme. É incrível, é sensacional. E no episódio do The Chosen, quando Jesus ele voltou para Nazaré, quando ele tinha enviado os seus apóstolos para pregar e voltou para Nazaré, ele se anunciou como Messias, que começou então todo o ministério de Jesus. E quando ele é confrontado pelos mestres da lei, porque um homem está se anunciando como filho de Deus, se isso não é um pouco escandalizante, eu não sei o que é. Porque um homem se declarando e recebendo a messianidade na sua própria pessoa, não tendo outras pessoas testemunhando sobre ele, mas ele próprio sobre si mesmo, é um pouco quanto escandalizante, principalmente naquela época. E quando ele vai falar para ele renunciar e retirar essas palavras sobre Jesus, ele fala, eu sou a lei de Moisés. Eu acho que isso foi o que mais me impactou. Tanto nos nossos estudos, quanto na série, porque Jesus é a lei de Moisés. Todas as leis que antigamente eram necessárias que guardemos ou guardássemos, foi cumpridas em Jesus, no seu sacrifício. Eu acho que liberdade, tanto é que foi o tema, né, de abril, impactou muito meu coração, porque muitas vezes a gente é tão fissurado, o ser humano é tão torto, né? Em vez de andar reto, anda para o lado esquerdo ou para o lado direito. Você não sabe conseguir andar reto, é impressionante. Quando a gente tenta buscar liberdade sem Jesus, vai ser libertinagem. Porque a gente nega o resumo da lei que o próprio Cristo nos ensinou. Amar o próximo e a Deus com todo o seu coração. Mas quando a gente tenta cumprir a lei, ou o resumo da lei, sem Cristo, vira legalismo. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não pode. Você não pode comer carne. Nossa, Deus o livre você fazer isso. Cristo, Jesus, ele é liberdade. Ele é que cumpriu em si a lei, no seu sacrifício, e eu creio que isso foi o que mais me impactou. Liberdade. Boa noite, igreja. O João falou de uma forma bem, o que nós falamos durante esse tempo. Acredito que o resto de nós vai falar um pouco mais sobre o testemunho, sobre o que isso acabou influenciando na nossa vida. E, então, a partir do começo desse ano, comecei a querer me aprofundar mais no meu conhecimento sobre Jesus. Comecei a me aprofundar mais nas escrituras e, não como para bater meta, mas eu comecei a ler porque eu queria sentir melhor o que era esse Jesus que todos falavam. Eu queria sentir melhor o que é isso. Eu não queria, através do que os outros falavam, que eles sentiam, que eles falavam, que eles viam e ouviam, mas eu queria sentir, eu queria ouvir, eu queria ver esse evangelho, para que eu possa replicar para as outras pessoas. E quando a gente começou a falar de João, que é o evangelho que é falado mais sobre a pessoa de Jesus, a cada dia que a gente se reunia para falar um pouco sobre João, parecia que a gente se apaixonava um pouco mais sobre esse Jesus. A gente lia assim, e com uma explicação, a gente via quem era Jesus realmente, não apenas esse Jesus religioso que tanto nos foi pregado. E quando chegou em Gálatas, falando sobre a liberdade,
É como se fosse um passo a passo. Primeiro você olha para Jesus, não é sobre você poder ou não poder fazer alguma coisa, mas sobre você chegar em alguma situação e se perguntar, Jesus faria isso? Jesus diria isso? Então esse tem sido muito nosso anseio. A gente olha para Jesus e fala, eu quero ser como você era, eu quero falar o que você falava, fazer o que você fazia. E quando você chega em Gálatas, você percebe que não é sobre você poder ou não poder, mas sim sobre você olhar sobre a verdade, você olhar para o caminho, você olhar para a vida e querer ser igual, querer agir igual. E uma outra coisa, quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você compartilha com os teus amigos, mais você acaba se apaixonando. Eu acabei experimentando muito isso nesse começo de ano. Eu mudei de colégio e tudo. Eu tive muita oportunidade de falar sobre o evangelho no meu colégio. E cada vez que eu falava, eu me apaixonava um pouco mais sobre Jesus. E acho que é isso que eu tinha para falar um pouquinho. Boa noite, igreja. Eu estou um pouco nervosa, não liguem. Mas eu queria dizer um pouco sobre como eu encontrei o amor de Jesus. A gente fala muito em João, quem é Jesus? E quando a gente vai lendo, a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre quem é Jesus, sobre o que ele fazia, enfim. E uma coisa que a gente vai descobrindo é que, cara, Jesus ele é infinito, sabe? Ele pode se revelar sobre várias formas, porque ele é infinito e ele se revela para você. E eu tive algumas experiências assim bem marcantes sobre eu sentir o amor de Jesus, sabe? Eu sempre tive uma visão sobre Jesus meio deturpada, assim, sabe? Aquele Jesus que ele manda, que ele é rígido, que ele não é amoroso, sabe? Mas Jesus é totalmente o contrário disso. E eu pude sentir, eu pude experimentar esse Jesus, que ele é amoroso, que ele me olhou com olhos de compaixão, ele não me julgou, sabe? E eu não me sentia digna de estar perto de Jesus, sabe? Mas ele já morreu na cruz por mim, sabe? E essa chave mudou na minha cabeça quando eu quis conhecer Jesus, sabe? Que você conhece o coração dele, você conhece o amor dele e, consequentemente, você conhece o sacrifício que ele fez, você passa a entender o sacrifício dele na cruz. E foi por amor, cara, e por isso eu posso ter acesso a ele e por isso eu posso sentir o amor dele sobre a minha vida, sabe? Isso foi uma chave que virou muito na minha cabeça. Em Gálatas a gente falou sobre leis, sobre regras, e na minha cabeça eu ia muito por isso, cara. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso. E, cara, quando na verdade não é sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso, cara, eu só preciso olhar para Jesus, sabe? Eu só preciso conhecer a verdade, porque aí sim eu vou ser liberta e eu vou ser livre em Jesus. E, cara, isso foi assim, abriu os meus olhos, sabe? E eu me senti filha de Jesus, sabe? Eu vi ele como um pai. Eu nunca vi Jesus como um pai, muito pelo contrário. E eu pude me sentir amada por Jesus. Boa noite, igreja. Para mim é um pouco difícil estar aqui, não pela vergonha, mas porque em março Deus iniciou um processo na minha vida e é como se eu tivesse sido prensada por Deus e tem sido dias de muito choro, dias de muita dor, mas é uma dor gostosa. E eu queria contar um pouco do meu testemunho. Em março, no nosso retiro, eu não fui aquela pessoa assim que teve o encontro com Jesus que saiu impactada, mas eu fiz uma oração que impactou as próximas semanas da minha vida e tem me impactado até hoje, e na qual eu pedi assim, Deus, por favor, abre minha bagagem e tira aquilo que o Senhor não quer que eu continue carregando para as próximas fases que o Senhor tem para a minha vida. Só que eu não imaginava que isso que eu falei ia me impactar tanto. E depois, quando a gente foi fazendo o estudo indutivo do João, no capítulo 15, a gente leu assim, eu sou a videira verdadeira, 15, 1, 2, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E a primeira coisa que eu pensei, que eu tive a revelação, digamos assim, quando eu li isso, foi que a poda gera dor. Só que eu não imaginava que quando eu tivesse essa revelação, eu estava me referindo à minha própria vida nas próximas semanas. E
Tem uma frase do livro da Viviane Martinello que diz assim: é mais prazeroso viver a dor da poda perto do Pai do que estar inteira mais longe dele. E isso tem se tornado muito real, porque dói, mas é muito prazeroso fazer isso com Jesus. E algo que me pegou, que quando a gente deu o nosso testemunho sexta-feira com a Cintia e com o Brian na mesa, Deus não tinha trabalhado 100% ainda em mim. E algo que me pegou foi João 15:12, que diz: o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu os amei. E eu sentia muita dificuldade em amar. Eu ainda sinto, mas estou sendo trabalhada, glória a Deus, amém. Mas eu sentia muita dificuldade em amar o meu próximo. E eu até falei com os meus pais isso, que eu me sentia mal, porque eu não conseguia amar o meu próximo como eu deveria, e eu não estava me portando nos ambientes como eu deveria ser, como Jesus se portaria. E eu vejo muito como pessoas que têm autoridade sobre a minha vida e que eu sei que oram por mim como boca de Deus. E o meu pai sentou, conversou comigo e, cara, me quebrou muito porque ele falou tudo isso em amor. E ele olhou para mim e ele falou assim: filha, você é uma pessoa que tem muitas virtudes, mas eu tenho tido medo de quem você tem se tornado, porque você tem deixado o orgulho, o egoísmo entrar no teu coração. E então ali isso me quebrou, e principalmente depois quando ele olhou no final ainda falou: não deixe que Satanás mine a tua mente, porque você tem muitas virtudes, mas você tem que tomar cuidado com isso. E ali eu desabei com Deus na primeira oportunidade que eu tive, mas o Senhor mostrou que Ele corrige quem Ele ama. E logo depois eu vi um vídeo no Instagram da Karen Cardin que ela falava assim: existem níveis de profundidade em Deus que você só vai conhecer, experimentar, provar e ver quando você for corrigido por Ele. Então eu tenho experimentado isso, sabe? Eu percebi ontem que eu nunca vou conhecer Jesus o suficiente, que eu nunca vou ser parecida com Ele o suficiente. E é por isso que eu preciso dEle mais do que tudo. E no mês de abril, que a gente estudou sobre Gálatas, a gente estudou sobre liberdade. E, para mim, eu já senti essa liberdade em Cristo, mas agora eu sinto que eu tenho sido libertada do meu próprio eu. Eu tenho sido libertada para me parecer mais com Cristo e conhecer mais de Cristo. E, cara, isso não tem preço. Não tem preço o que eu tenho vivido com Deus, depois de estar sendo libertada dos meus achismos, daquilo que eu achava que era certo, para aquilo que o Senhor vê, aquilo que o Senhor fala sobre mim. Boa noite, igreja. O que falar depois dessa? Mas eu acredito assim que como DIP a gente tem vivido assim algo muito incrível em Jesus, de realmente vivenciar e desfrutar o valor da presença de Jesus, né? Assim, todos os dias, né? No nosso dia a dia. E por muito tempo assim eu me frustrava por não ser comprometida num relacionamento com Jesus, né? Seja em oração, na leitura da palavra, e isso acabava trazendo um sentimento assim que eu não era digna, ou tipo assim, nossa, Jesus não deve gostar de mim, né? Porque eu não tenho me comprometido nesse relacionamento com Ele. Mas nesse tempo que a gente tem vivido como DIP, a gente realmente tem acessado o coração de Jesus. A gente tem aprendido que o coração dele é acessível, é bondoso, é amoroso. Ele é aquele que não entra assim. Jesus não é mal educado. Jesus ele bate na porta e ele fala: posso entrar? E se você abrir o teu coração, ele vai revelar o coração dele para você. E nesse tempo que a gente tem visto de Jesus, algo até que me impactou foi sobre a videira verdadeira. Eu e a Larissa nem combinamos isso, nem sabia o que você ia falar. Mas foi lá nesse capítulo 15 de João que fala que Jesus é a videira verdadeira. E a palavra-chave foi permanecer nele. E a gente vê lá nesse capítulo 15, se a gente permanece na videira, ele permanece em nós, né? E nós produziremos bons frutos. E quando eu entendi isso na minha vida prática, não se tornaram mais palavras, mas se tornou algo real. Não virou mais frases, mas virou um estilo de vida, né? Algo que fazia parte da minha vida. E eu entendi, nesses dias de frustração, teve um dia específico que simplesmente essa minha fraqueza se expôs para fora. Mas, assim, como Jesus ele é tão amoroso, tão bondoso, eu consegui sentir uma paz no meu coração dele falando assim, sobre essa passagem específica, permaneça em mim. E eu falei, tá, nesse dia eu fui para Jesus, falei, Jesus, eu quero permanecer em você.
Algo assim que eu vou falar para vocês, que eu acho que a gente fez no retiro, foi orações perigosas. Eu quero falar para vocês, façam orações perigosas, porque elas podem gerar transformações, elas podem mudar o rumo da tua vida de uma forma inimaginável. E as orações perigosas são as melhores. E no momento que eu fiz essa oração, Jesus, eu quero conhecer o seu coração, Jesus, eu quero que essas palavras se tornem realidade na minha vida. Foi um dia assim que acho que mudou o rumo da minha vida, mudou minha perspectiva, porque esse fardo que eu tinha, que não era de condenação, mas Jesus ele estava ali com o coração aberto o tempo inteiro, né? E eu permaneci nele, eu entendi essa palavra da videira verdadeira, né? E dessa questão de você gerar bons frutos, foi aquilo que eu até falei uma vez aqui, que eu consegui testemunhar o amor dele para as minhas amigas lá na faculdade de uma forma super natural, porque ele estava em mim. Eu entendi, uau, nas minhas fraquezas, eu consegui revelar a natureza de Jesus, não pelos meus esforços, não porque eu estou me esforçando a fazer a coisa certa, mas porque Ele está em mim, porque eu conheci o coração dele. Então, isso que tem me impactado dia após dia, que Jesus não está querendo que a gente se esforce, porque Ele sabe que a gente não vai conseguir, mas só se chegar na presença dEle, porque o coração dEle está ali aberto. Então, depende do nosso passo primeiro, né? Obrigada, gente. Amo vocês, viu? Amo vocês. Podem descer. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Eu quis muito convidá-los hoje de manhã, enquanto eu estava orando por essa palavra. O Senhor colocou muito forte no meu coração lembranças do que nós compartilhamos na mesa, e a maioria das vezes é na mesa da nossa casa, às vezes até altas horas. E esse lugar semanal que nós temos no 242 tem sido precioso para nós. E aquilo que eu tenho crescido, aquilo que eu tenho amadurecido, não é só meu, é com eles. Nós temos crescido junto, nós temos amadurecido, nós temos chorado junto muitas vezes, mas nós temos recebido muito de Deus juntos. E esse é o melhor lugar que nós temos encontrado para crescer. E eu sei que Deus tem começado uma boa obra, assim como na minha vida e do Brian, na vida de cada um dos jovens e adolescentes. Se eu fosse convidar todos, não daria tempo de todos poderem compartilhar, mas cada um tem recebido uma semente, uma porção de Deus. E hoje a nossa oração é que tudo que nós temos recebido, tudo que nós temos sido encharcados, que cada um que está aqui nessa casa, nessa noite, seja encharcado por esse amor, seja tomado por essa verdade de Jesus. Nós não podemos mais fingir que conhecemos a Cristo e entrar e sair da igreja da mesma forma, e entrar e sair de uma semana da mesma forma. Jesus está disponível para nós, e Ele é maravilhoso demais para a gente perder essa oportunidade. Ele é incrível demais, e Ele está disponível para transformar a nossa vida de uma forma sobrenatural. E Ele está só esperando a gente deixar. E o que mais nós temos experimentado, e eu tenho falado muito isso com o Brian, são pessoas que nos procuram, a maioria são jovens, né, falando que não são dignos de estarem com Jesus. Pessoas que não vêm na igreja, pessoas que já foram da igreja, que têm nos procurado para conversar. E talvez essa é uma realidade tua dentro da igreja. Está tantos anos dentro da igreja, mas realmente, qual é a profundidade do relacionamento teu com Jesus? Mais que isso, qual a profundidade do teu conhecimento de Jesus? Por muitos anos eu entrei e saí da igreja sem conhecer Jesus de verdade. E é uma vida muito insignificante. É uma vida muito sem sentido. Nós fingirmos que conhecermos algo, fingimos que vivemos algo, mas nosso coração está vazio. E uma marca que eu tenho visto quando nós nos afastamos de Jesus é uma tristeza profunda que nós vivemos. É um sentimento de solidão que só Ele pode preencher no nosso coração. Só a vida em comunhão com outros irmãos pode preencher no nosso coração. E às vezes nós perdemos tempo. Perdemos as oportunidades que Jesus nos dá, entrando e saindo da igreja, entrando e saindo de um dia, gastando a nossa vida com tantas coisas que não são Jesus,
que não são o Senhor. E eu não digo com isso que você tem que ficar o dia inteiro dentro da igreja, mas eu digo com isso que você tem que ficar o dia inteiro dentro de quem é Jesus, que em qualquer lugar Ele vai estar acessível. E eu quero que a gente possa ler alguns textos, e queria te convidar para abrir no Evangelho de João. Eu quero compartilhar um pouquinho e finalizar, fazer um fechamento do que eles comentaram em João, passar um pouco por Gálatas e finalizar rapidamente com Efésios, uma pincelada de Efésios, que esse mês de maio nós vamos entrar na carta que Paulo escreveu aos Efésios, e é também uma oportunidade maravilhosa de nós crescermos no Senhor, nos nossos 242. É uma oportunidade de caminharmos juntos, de amadurecermos juntos e de avançarmos em conhecer a Cristo através dessa carta. Eu quero ler com vocês o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 10. João 1:10, lá diz assim: Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele, quando disse em alta voz: Esse é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. O Evangelho de João, para quem já teve a oportunidade de assistir The Chosen, pode ver isso, ele é uma coletânea de entrevistas. João foi conversar com discípulos, com pessoas que participaram dos movimentos de Jesus, que de alguma forma o conheceram, foram tocadas, foram curadas por ele. Então ele junta esses 27 pessoas que compartilharam a respeito de Jesus e ele coloca isso nesse evangelho. Ele organiza isso nesse evangelho. Assim como nós fizemos hoje. Cada um compartilhando a experiência que teve a respeito de Jesus. João fez isso com as pessoas que viram e foram tocadas por Jesus. E o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso para você ler. Se você talvez está nesse lugar, cara, eu estou na igreja, talvez há muitos anos, mas eu ainda não posso dizer que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Não posso dizer que eu ouço Jesus. E é a realidade que alguns deles compartilhavam. Eu vinha na igreja e ouvia as pessoas falando que Deus falou, que Deus fez isso, mas não fazia sentido para mim. Porque eu não conhecia Jesus. Porque ele não era pessoal para mim. E o Evangelho de João, ele traz essa pessoalidade de Jesus. Ele nos leva a um mergulho em quem Jesus era. E o Evangelho de João, ele vai expressar claramente a divindade de Jesus de um lado, mas ele também vai exaltar a sua humanidade. Jesus 100% Deus e Jesus 100% homem, por amor a nós. Porque ele sabia que alguém precisava pagar o preço, alguém precisava morrer. Lá no Éden, quando Adão caiu, Deus falou que se comesse do fruto ele morreria. Adão morreu espiritualmente, se distanciou de Deus, mas essa sentença de morte precisava ser executada sobre alguém, porque o pecado leva à morte. Jesus foi essa pessoa que pagou esse preço, para que hoje eu e você pudéssemos ter esse acesso ao Pai, para que hoje eu e você pudéssemos caminhar com Jesus. E ao longo do Evangelho de João, desde esse capítulo 1 até o 21, nós vamos ver uma progressão da revelação de Deus através da vida de Cristo.
Então você vai lendo e você vai entendendo quem era Jesus, e daí você vai vendo os milagres, você vai vendo os sinais, você vai vendo a mobilização de pessoas, você vai vendo que aquilo vai crescendo naquela movimentação de pessoas que queriam conhecer Jesus, apaixonadas por Ele, e o testemunhar daquelas pessoas que tinham sido impactadas com Ele tem sido crescente no Evangelho. E você percebe essa atmosfera, essa revelação crescente na medida que você vai lendo o Evangelho de João. Então, se você, ao longo desse mês, quiser mergulhar ainda mais fundo, além de Efésios, leia o Evangelho de João. Conheça Jesus através dos olhos do discípulo amado, através dos olhos daquele que estava próximo de Jesus, através dos seus relatos doces, sensíveis à pessoa, sensíveis ao coração de Jesus. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos ali que João fala que Jesus veio ao mundo que ele criou, mas os seus o rejeitaram, os seus não o aceitaram. Nós sabemos que nesse contexto ele está falando dos judeus, que Jesus vem para falar aos judeus, para trazer salvação, mas os judeus não aceitam a pregação de Jesus. Os judeus não aceitam que Jesus poderia ser o Messias, os judeus não aceitam que Jesus poderia ser a promessa que eles estavam esperando. Mas olhando para as nossas vidas, hoje, como igreja, nós podemos ser chamados dos seus. Nós podemos ser chamados de cristãos, aqueles que caminham com Jesus. E será que nós realmente não temos rejeitado Jesus? Às vezes nós temos um discurso de amor, mas será que as nossas atitudes têm expressado verdadeiramente esse amor por Jesus? Eu compartilhei no DIP, quando nós estávamos estudando João, eu vi uma postagem no Instagram do The Chosen Brasil, de uma mulher, e ela escreveu assim: meu marido não é cristão, e ele assiste The Chosen comigo, e ele me disse que esse Jesus do The Chosen ele seguiria. Isso é uma grande denúncia para nós como cristãos. Que tipo de Jesus que nós temos apresentado para as pessoas? O tipo de Jesus que nós temos apresentado é o tipo de Jesus que nós temos conhecido. E às vezes a debilidade da igreja em comunicar quem é Jesus é porque ela não sabe quem é Jesus de verdade. É muito mais fácil nós conhecermos uma lista de regras, uma lista de orientações locais de uma igreja, seja como você queira dar esse nome, do que nós realmente nos aprofundarmos num relacionamento com Jesus. Porque quando tem alguma situação, eu posso pensar, pode ou não pode? Deixa eu pegar a lista de regras da igreja para ver se pode. Só que num relacionamento com Jesus, a minha pergunta precisa ser para Ele: Jesus, você quer que eu faça isso ou não? E isso demanda tempo gasto aos pés dEle. Isso demanda tempo da nossa vida rendida no altar de Jesus. Será que como os judeus, com essa denúncia de João, que o rejeitaram, que não o receberam, será que nós não temos feito a mesma coisa hoje? Nós sabemos que a luta de Jesus e a briga dele nunca era com os pecadores. E quando nós olhamos o Evangelho de João de forma maravilhosa, nós vemos como Jesus acolheu a mulher que foi pega em adultério. Ele acolheu a mulher samaritana. Tantos exemplos nós temos quando Jesus se encontrava com pessoas que estavam imersas numa vida de pecado. Ele não chegava falando para elas as 613 regras dos fariseus. Ele não chegava falando para elas sobre a lei de Moisés. Ele não chegava falando para elas sobre promessas. Ele chegava levando quem ele era, que era amor, poder de Deus para salvar e mudar qualquer circunstância que aquelas pessoas viviam. Ele era cheio de autoridade, porque ele vivia aquilo que o Pai tinha enviado ele para fazer nessa terra. E hoje nós temos o Espírito Santo e nós podemos viver. Será que aonde nós chegamos, Jesus tem chegado também? Só que às vezes nós temos o rejeitado por conta da nossa rotina, por conta da nossa agenda, por conta da nossa correria, porque é até feio se alguém perguntar para você: e daí, o que você anda fazendo? Não ando fazendo nada, acredita? Você já respondeu isso para alguém? Você fica até com vergonha se não estiver fazendo nada, você inventa alguma coisa para fazer. Porque nós vivemos numa geração que tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre correndo. E às vezes Jesus fala: pare, olhe para mim. Lembram de Marta e Maria?
Jesus fala a respeito de Maria para Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu o lugar que eu queria que ela estivesse. E às vezes nós queremos estar suprindo demandas de pessoas, nós queremos fazer tantas coisas ao nosso redor, e quando Jesus está olhando para nós e está falando, pare, olhe para mim, olhe para mim. Nós estamos falando e estamos fazendo coisas absolutamente vazios de Jesus, vazios do amor dele. Entrando e saindo da igreja como se tudo estivesse bem, às vezes com o nosso coração dilacerado. Seja por pecados, mas às vezes seja por dores, por feridas, por tantas coisas que podem acontecer na nossa vida. E nós não temos a capacidade de abrir o nosso coração e de caminhar com alguém que pode nos ajudar, de deixar com que o amor de Jesus inunde e transforme o nosso coração de verdade. Eu tenho tido experiências tão profundas cada vez que nós recebemos alguém lá em casa. Nós vemos o mover de Deus. Eu falei para o Brian, as pessoas têm sido curadas na mesa da nossa casa, têm encontrado Jesus, porque nós decidimos ouvir Jesus e às vezes parar algumas coisas. Às vezes alguns nãos na tua caminhada vão ser necessários, porque Jesus precisa que a gente pare e olhe para Ele. Nós somos muito bons fazedores, mas às vezes nós estamos como os judeus, que Jesus veio para falar com eles, e eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram porque eles já tinham 613 leis que regiam a vida deles e já sabiam o que eles tinham que fazer. Eles já sabiam tudo o que ia acontecer, as promessas, os apontamentos a respeito do Messias. Eu já sei como que minha vida tem que ser. O que Jesus está querendo dizer que Ele é o Messias agora? Cegos pela lei, cegos pela cultura, cegos pela religiosidade. Será que os nossos olhos têm contemplado Jesus? Ou será que nós estamos como os fariseus, rejeitando a verdade dele? E esse texto ele ainda fala assim, mas que aqueles que creem, ele o aceita e ele nos dá o direito de sermos filhos. Ninguém e nada pode tirar esse direito meu e seu. Por isso, quando nós nos achamos que não somos dignos de sermos filhos, quando nós achamos que nós não temos direito de acessar o Pai, porque nós estamos imersos em pecado, ou por causa de qualquer coisa que nós temos feito, nós não nos achamos no direito de acessar essa presença. Deus fala, Jesus garantiu o direito para você ser filho. Jesus te deu o direito para que você possa acessar a presença de Deus com confiança, com liberdade, para que você seja tocado. Não deixe que as mentiras das pessoas, das circunstâncias, da religiosidade, tire esse direito que Jesus morreu para que eu e você tivéssemos. E às vezes nós trocamos esse tão precioso presente que custou a vida de Jesus, por algum costume, por alguma ferida, por alguma pessoa, por tantas coisas que nos cercam no nosso dia a dia. Nós deixamos de lado algo que custou tanto para Jesus nos alcançar, para que nós pudéssemos hoje ter uma vida com Ele. Como nós temos gastado esse bom presente? A vida é um bom presente de Deus. Todos os dias o sol nasce para nós termos novas oportunidades de contemplarmos o nosso Senhor. Mas nós achamos que todos os dias o sol nasce para que eu possa realizar um projeto novo, para que eu possa conquistar algo novo, para que eu possa, enfim, tantas outras coisas que nós poderíamos numerar. Mas quando eu entendo esse lugar em Deus, quando eu entendo o meu lugar de busca e de amor por Jesus, esse lugar de amor me cura, esse lugar de amor me desacelera, este lugar de amor me dá destino, afirma o meu propósito como filho de Deus. E às vezes nós estamos perdendo tempo esperando que as pessoas nos digam quem nós somos, quando Jesus está falando, você é filho, você é filha. Eu garanti esse lugar para você. Você tem direito de entrar. Acesse esse lugar. O amor de Deus nos dá este lugar, nos dá esse presente que nós não podemos deixar de lado. Nesse mesmo texto, no último versículo, ele fala assim, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Mais uma afirmação de Jesus sobre nós, não é sobre o que nós temos feito.
Não é sobre os nossos esforços, não é sobre eu ser santificado para eu poder acessar, não é sobre eu ter uma vida de muita disciplina para eu poder alcançar, é sobre a plenitude de Cristo que me alcança e me permite entrar. E às vezes nós estamos tentando, na força do nosso braço, vencer situações, vencer pecados. Como alguns deles falaram, na força do meu braço, eu tentar orar, eu tentar buscar, eu tentar fazer as coisas, porque eu tenho que fazer isso. Porque se eu não ler a Bíblia hoje, Jesus volta amanhã, imagina, eu vou para o inferno, porque eu não li a Bíblia hoje, se Jesus volta. Já pensou, eu não orei hoje, se Jesus volta, eu vou para o inferno e eu não quero queimar no inferno, eu vou buscar Jesus, porque eu tenho medo do inferno. Essa não é a realidade que Jesus convida nós para vivermos. Essa não é a realidade de vida que Jesus tem para nós. Ele tem uma vida debaixo da sua plenitude, que vem sobre nós graça sobre graça. E todos os dias, quando você se sente fraco, a graça dele está sobre você. E no dia que você está ferido, a graça dele está sobre você. E no dia que você falha e que você peca, a graça dele permanece sobre você. Ele está nos alcançando todos os dias. Todos os dias existe uma porta aberta que nós podemos entrar e estar com Ele. Mas nós precisamos entender que é sobre Ele, não é sobre nós. Por isso, se você está lutando para ser cristão, para conhecer Jesus sozinho, você está lutando com algum pecado, desista, pare de tentar. E se lance aos pés de Jesus. Se dobre diante da obra redentora da cruz que está disponível para você hoje. É conhecendo Jesus que nós vamos aprofundar a nossa vida no relacionamento com Ele. É conhecendo Jesus que nós vamos conhecer o coração e nos relacionarmos com Ele, como João nos ensina nesse Evangelho. E o Evangelho de João, quando você lê ele inteiro, existem 3 palavras ou 3 circunstâncias que se destacam nele. Primeiro, sinais. Ele é um livro que traz 7 milagres, 7 sinais que destacam a maravilha de Jesus, que trazem a revelação do poder de Jesus. Uma outra coisa é que João destaca a palavra creiam, crer, porque os milagres, eles são um holofote a ser colocado sobre a realidade de Jesus, para que as pessoas crescem em Jesus, para que as pessoas se apaixonassem por Jesus. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre não era realizado para que as pessoas crescem no milagre. Eu creio que ele tem um milagre. Não, as pessoas criam nos 7 eu sou de Jesus. E o Evangelho de João traz 7 eu sou, que nós podemos crer quem é Jesus e conhecê-lo a partir disso. Então ele traz essa lista de milagres para que nós possamos ver o poder de Jesus, e nos sinais nós temos a revelação de Jesus, e ele nos convida a crer, não nos milagres, mas a crer no pão da vida, a crer na luz do mundo, a crer na porta, a crer no bom pastor, a crer na ressurreição e na vida, a crer no caminho, na verdade e na vida, e a crer na videira verdadeira. É nele que a nossa fé está enraizada. E é esse convite que João faz para nós. Não olhem só para os milagres, olhem para quem Ele é. E às vezes nós caímos na tentação de buscar Jesus pelo que as suas mãos estão disponíveis a nos dar. Esse não é um coração de um filho. Um filho não mora com o pai apenas pelo que o pai pode dar. Mas um filho ama um pai, e quando o filho conhece o coração do pai, ele se apaixona por esse coração. E ele quer viver com ele porque ele quer conhecer. Ele quer viver com ele porque ele sabe que não existe vida para ele longe desse amor. E uma terceira coisa que nós observamos no Evangelho de João é vida. É o resultado do que a fé produz. Então existem os sinais que nos convidam a crer e que ele nos levam a um caminho de vida, para que nós possamos desfrutar de quem é Jesus e do que Ele quer realizar e do que Ele quer fazer nas nossas vidas nesses dias. E eu quero convidar você para nós avançarmos lá para o livro de Gálatas. E ao longo desse mês, acho que qualquer pergunta que eu fizesse aqui a respeito de Gálatas, o pessoal que está nos 242 ia ter na ponta da língua, né? Ia saber de cor qualquer coisa a respeito da Galácia, de para quem Paulo escreveu, do porquê do livro, do versículo central. Mas a realidade é que muitas vezes nós deixamos que também
O conhecimento distancia o nosso coração da devoção. E são duas coisas que precisam caminhar juntas. Conhecermos, mergulharmos em conhecer a Cristo, buscarmos conhecimento nas Escrituras, em livros, em outras coisas. Mas o nosso coração nunca pode endurecer, nunca pode congelar diante dos olhos de Jesus, diante da pessoa de Jesus. Conhecimento e devoção, conhecimento e paixão. É nesse lugar que Jesus quer nos levar para caminharmos e nos aprofundarmos em quem Ele é. Eu quero convidar você para nós lermos Gálatas 3, a partir do versículo 26. Gálatas 3, a partir do versículo 26, diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Esses versículos aqui, assim como toda a carta de Gálatas que nós lemos ao longo desse mês, é um apelo de Paulo. Irmãos, não se deixem enganar, não caiam nas ciladas dos fariseus, dos mestres judaizantes que querem que vocês vivam uma cultura sem conhecer Jesus, que querem que vocês vivam regras sem conhecer Jesus, que querem que vocês sejam circuncidados, sendo que vocês não conhecem Jesus, e a circuncisão não vai salvar vocês. A circuncisão é uma marca externa. Jesus quer marcar o coração de vocês e transformar quem vocês são, como nós cantamos hoje, de dentro para fora. Essa é a obra de Jesus. E às vezes nós estamos buscando por marcas externas, por amuletos, por compromissos externos, por leis que possam de alguma forma responder ao nosso anseio. E não é sobre isso. Você pode entrar e sair de uma igreja a tua vida inteira sem conhecer Jesus. E Jesus pode encontrar uma pessoa longe da igreja com um dos filhos dele que está aqui dentro, queimando com seu coração, e que vai lá, e através dessa pessoa, essa outra vida tem a revelação de Cristo para poder ser parte desse corpo. A igreja não te salva, Jesus te salva. Por isso, se talvez você não tenha tido esse encontro pessoal e verdadeiro com Ele, comece a orar e a pedir por isso. Jesus, realmente, eu não tenho tido essas experiências com você. Eu não sei mais o que é sentir o teu amor. Eu não sei mais o que é estar perto de você. Tornou-se rotina a minha vida. Tornou-se rotina a minha leitura. E eu não quero mais viver isso. Mas quero que profundamente o meu coração aprenda a te amar. E Paulo, a gente vê alguns versículos ao longo dessa carta aos Gálatas que ele expressava como ele estava desapontado e triste. Porque Paulo sabia a vida que ele tinha tido na lei. Paulo, ele fala que ele era o mais zeloso da lei. Ele conhecia tudo. E quando você vai ver quem Paulo era, quando você olha a história dele em Atos, ele matava os cristãos por conta da lei. Ele sabia o caminho de morte que a lei tinha levado ele. E ele não aceitava que aquelas igrejas estavam seguindo esse caminho, sendo que ele apresentou Jesus, a realidade de Deus, a realidade de Jesus para cada um deles. E ele sabia que a única vida que eles poderiam ter era em Jesus, não era nas regras, não era na religião. Então Paulo, ele fica indignado com isso. Vejam o sacrifício de Jesus, vejam o que ele fez, e vocês estão trocando isso por conta de leis, de regras e de culturas, estão se deixando levar. E é tão fácil ao longo da nossa jornada nós deixarmos isso acontecer. É tão fácil quando nós temos tempo de caminhada com Jesus, nós nos acostumarmos, nós tornarmos a presença dele qualquer coisa. Sabe aquela frase assim, nossa, essa pessoa é tão boa, tão íntegra, olha, tão simpática, ou tão isso e tão aquilo, tão correta. Só falta Jesus. Como se Jesus fosse um colar pendurado no peito. Jesus é tudo que nós precisamos. A nossa moralidade
não nos salva. A nossa moralidade não é um caminho para Deus. Jesus é o único caminho para Deus. E se nós que temos falado que somos cristãos, falado que talvez conhecemos a Cristo e dedicado a nossa vida em conhecê-lo, não podemos nos cansar e não podemos permitir que ao longo da nossa caminhada esse amor desfaleça no nosso coração. Nós não podemos nos acostumar como se Jesus fosse qualquer coisa, como se fosse mais um enfeite, mais um penduricalho na minha vida, que eu tiro e coloco a hora que eu bem entender. Todos nós estamos sujeitos a sermos iludidos ao longo da nossa caminhada, a nos enganarmos e a cairmos. Mas quando o nosso coração, quando o desejo do nosso coração profundo é conhecer a Cristo, é desfrutar de quem é Jesus de verdade, Ele nos alcança em qualquer buraco que a gente entrar. E Ele nos alcança, Ele nos resgata, Ele nos restaura, porque não é pelo que eu posso fazer por Ele, é pelo que Ele fez por mim. É pelo que Ele já conquistou por mim. E às vezes nós tratamos Jesus como fosse qualquer coisa. Nós tratamos o nosso relacionamento com Jesus como se fosse um tratamento de negócios, como se fosse uma empresa. Eu tenho meu interesse, você tem o teu, Jesus. Então eu vou na igreja, eu dou meu dízimo e de vez em quando eu ajudo em alguma coisa. E o meu interesse é que você me abençoe nisso, e nisso e nisso. Não é um relacionamento de negócios, é uma entrega. E Paulo fala nessa carta aos Gálatas, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós decidimos deixar Jesus transformar a nossa vida e ser parte da nossa vida, não existe mais o que eu quero, o que eu acho, mas existe um lugar em que Jesus está e nós deixamos Ele agir e Ele transformar, e é a partir dele que as coisas passam a acontecer e passam a fazer sentido. Não é por aquilo que nós planejamos fazer com Jesus, mas é por aquilo que Ele tem planejado fazer conosco. E Ele nos convida a caminhar perto dEle, perto do coração dEle, para que nós possamos conhecer essa realidade. Nós não podemos continuar fingindo que conhecemos Jesus, sem ter o nosso coração ardendo e queimando por Ele todos os dias. É muito sem graça, eu não sei nem que palavra usar, vir na igreja ou fingir, ou ler a Bíblia para bater uma meta, sem sentir nada. Orar, porque eu acho que eu tenho que orar, sem sentir nada. Sem que isso me transforme de verdade. Que vida mais inútil. Jesus nos convida para ter uma vida com Ele. Ele é o melhor lugar para cada um de nós. Nele nós encontramos tudo o que precisamos, na plenitude de Jesus. E enquanto nós estamos esperando das pessoas aquilo que só Jesus pode nos dar, enquanto nós estivermos esperando de uma carreira, do dinheiro, o que só Jesus pode nos dar, nossa vida vai ser de frustração, de decepção, de estresse, de cansaço, de irritação, de tantas coisas que vão nos enchendo todos os dias. E quando nós olhamos para nós estamos quebrados. Nós estamos no fundo de um poço que parece que não tem como sair de lá. Mas Jesus tem a resposta para nós. Mas Ele não quer que a gente chegue nesse lugar. Ele quer nos ensinar todos os dias a olhar para Ele, a render o nosso coração e a experimentar o amor dEle, queimar no nosso coração. Que nós não sejamos uma igreja apática de quem Jesus é. Que nós não sejamos uma igreja morta diante de quem Jesus é. Porque não é por uma meta, ou não é porque nós queremos ser isso ou aquilo como igreja, mas é porque nós temos um Jesus que deu tudo que Ele tinha para nos alcançar, para que a nossa vida hoje pudesse fazer sentido, para que nós tivéssemos um caminho para o Pai, e parece que nós estamos olhando para Ele, como se fosse um poste, um enfeite diante da nossa vida, apáticos diante do que Ele pode transformar a realidade da nossa vida. A vida com Jesus é incrível, é maravilhosa. Se essa não é a concepção que você tem, você ainda não conhece Ele. Você ainda não conheceu Ele de verdade. Porque não existe vida longe dEle. Não existe propósito longe dEle. Ele nos dá propósito, Ele nos aponta o destino e Ele caminha conosco. Por mais doloroso que sejam os dias que nós possamos passar, Ele caminha conosco. Não existe solidão em Jesus. Ele caminha conosco.
E Ele coloca família para caminhar conosco. Ele coloca pessoas para caminhar conosco, que nos acolhem, que nos amam, que nos apoiam, que choram conosco no dia da dor, mas que celebram conosco no dia da alegria. E nós não estamos, muitas vezes, sabendo perceber as maravilhas que Jesus tem nos cercado e nos dado para viver nesses dias. Jesus quer alcançar o nosso coração outra vez. Jesus quer alcançar o nosso coração e despertar uma paixão como nós nunca vivemos antes, outra vez. Será que nós estamos disponíveis para mergulhar? E eu quero ler, para nós encerrarmos e caminharmos para o final, Efésios capítulo 3. Nós vamos entrar esse mês na carta de Paulo aos Efésios. E rapidamente, hoje eu li para relembrar alguns pontos essa carta. E você vai perceber, se você já leu há muito tempo ou se você não leu ainda, que ela vai repetir muitas coisas do que nós lemos em Gálatas. Ela vai repetir muitas coisas que nós aprendemos, a igreja aprendeu em Filemon, nós lemos João em março. E nós vamos crescer nesse caminho de tirar dos nossos olhos, às vezes, cortinas que não percebemos quem é Jesus de verdade. E Efésios vai nos ajudar nisso também, a mergulharmos nessa palavra e nos aprofundarmos em Cristo. Efésios capítulo 3, o versículo 16. Efésios 3, versículo 16, diz o seguinte: peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e do poder que vem de Deus. Jesus tem um amor indescritível, disponível para nós hoje. Nós estamos dispostos a mergulhar nesse amor. Será que nós queremos conhecê-lo mesmo? Porque às vezes é cômodo para mim. Não, Jesus lá e eu aqui. Mas Jesus, Ele atrai o nosso coração para um nível mais profundo. Isso se você tem um encontro pela primeira vez com Jesus, como nós tínhamos ontem alguns jovens pela primeira vez conosco, quanto se você tem 30, 40 anos de igreja, todos os dias, Jesus tem uma nova porção de amor e da glória dele para revelar a nós, porque ele é inesgotável. E ele é suficiente para tudo que nós precisamos, para tudo que ele quer realizar e nos transformar. Eu queria convidar o Adriano, e nesse momento, eu queria que você permanecesse sentado. Eu pedi que o Adriano cantasse uma música, hoje quando eu estava fazendo a minha devocional pela manhã. Eu fui muito visitada pelo Senhor com ela, eu nunca tinha ouvido essa canção. E ela fala muito disso que nós compartilhamos nessa noite, a respeito do amor de Jesus que nos alcança. E sentados ainda, depois nós vamos ter um tempo de oração, mas sentados ainda, eu queria que você fechasse os teus olhos e meditasse na letra dessa canção. E que Jesus fale profundamente ao teu coração. E assim como Ele inundou nessa manhã o meu coração com o amor dEle, que você seja profundamente inundado e transformado por esse amor.